IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Carlos Prado, e com a bênção dos muitos amigos que encontrei aqui, vou melhorando. Faltava-me vir até o seu coração e rogar a sua tolerância de mãe. Venho pedir-lhe para que não deseje morrer. Viva, mamãe, e viva tranquila. As luzes da vida são escuras. Creio saber que a senhora já sofreu muito. Sofra agora com a sua filha a pena de não ter sabido esperar. Para mim, a sua paz será a minha paz. Nós duas éramos as companheiras uma da outra. Sei que Teodoro, Divino, a Delícia e os outros corações queridos são todos seus filhos. Amantíssimo Mestre Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de luz, mas te rogamos, abençoa-nos como Teus irmãos menores, carecentes de Tua proteção e orientação. Atrasados como somos, ainda assim faze-nos vigorosa vontade de abrigarmos em nosso amor todos aqueles irmãos nossos que, mais do que nós, se demoram nas sombras da indiferença e do crime. Ensina-nos, Mestre amigo, a sublimar os maus desejos, a fim de nos ocuparmos do bem incondicional, ao invés de elegermos o mal por desabafo de nossas frustrações. Que durante a sementeira que lançamos sobre a terra ainda árida das nossas consciências, a clareza e o discernimento nos sejam bastantes para lecionarmos nestes minutos a sabedoria da bondade, que um dia promoverá o nosso planeta em casa feliz, numa sociedade humana rica de amor e de paz. Mas há um processo de intercâmbio pelo qual ainda estamos juntos. Ampare-me, amparando a senhora mesma. Os benfeitores daqui me aliviam e me abençoam. Muito bom dia a todos. No ar, mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Leandro. Nosso ponto de apoio no áudio e na sonoplastia. O programa apresenta a sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 335, cuja pergunta é a seguinte: o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai reencarnar? A resposta: o espírito tem o direito de escolher o corpo do qual se valerá para suas manifestações no plano físico, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso, se vence os obstáculos que nele encontra. A escolha, todavia, não depende sempre dele, mas ele pode pedir. Quanto à sessão deste programa que responde a perguntas dos ouvintes, hoje responderá a pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte Juarez, do Jardim Consolação, que perguntou à equipe do IDEFRAN: o Apocalipse de João são previsões implacáveis, isto é, tem de acontecer inevitavelmente? Vamos aguardar um pouquinho, que a resposta virá no final deste programa. Os ouvintes do Sementeira Cristã já devem ir se organizando para os importantes eventos que alegrarão e farão luz nas consciências
dos francanos e de todo o povo no próximo mês de outubro. É verdade, Nara. A USE Franca e o Instituto de Divulgação Espírita e IDEFRAN estarão realizando, respectivamente e com recíproco apoio, o 39º mês de Kardec e a Feira do Livro Espírita de Franca. Esses dois eventos acontecem anualmente no mês de outubro, como forma de assinalar o aniversário de nascimento do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. E não há maneira mais acertada de prestar homenagem ao missionário que nos legou a sabedoria de espíritos iluminados do que divulgando a doutrina que ele nos legou. No programa de hoje, os nossos ouvintes terão contato muito direto com um assunto que diz respeito a um dramático problema que vem entristecendo cônjuges, pais e mães, famílias inteiras, e até mesmo jovens e crianças, porque, muitas vezes, são as crianças que se angustiam ante a conduta dos pais, sofrendo profundas marcas de ordem física e psicológica. Ora, são os pais que sofrem ante os desvios dos filhos. Trata-se do uso de bebidas alcoólicas que se denominou alcoolismo. É o uso do álcool, a par de outras drogas terríveis, que vem acarretando perturbações à saúde, além das consequências morais, econômicas, sociais, muito graves que invariavelmente acarretam. Trataremos do assunto também no que respeita às suas implicações espirituais, porque ele é agravado por seres infelizes do plano dos espíritos, isto é, por influências espirituais, impondo até mesmo fortes barreiras que atravancam o caminho evolutivo do ser encarnado que a ele se submete, transferindo muitas vezes as marcas indeléveis impressas no perispírito para futuras reencarnações. Essas marcas podem eclodir não só como tendências ao vício, mas também como doenças físicas de origem kármica, consequência natural das drogas que tenham provocado lesões perispirituais. Sendo a palavra droga a designação geral de toda substância usada em química, em farmácia, e usada para designação geral dos narcóticos ou entorpecentes, como morfina, cocaína, etc., aplica-se o mesmo termo às bebidas alcoólicas, conquanto sejam estas drogas lícitas, de venda livre para adultos, alcançando de maneira dramática também jovens e até crianças. A droga, aliás, quando utilizada pela ciência, tem a finalidade de curar, aliviar sofrimentos e limitar doenças. No entanto, quando usada indiscriminadamente, como vem acontecendo no mundo atual, opera a viciação de nossa vida mental, desvirtuando o caráter daqueles infelizes irmãos nossos que, lhe não sabendo evitar, tornam-se seus escravos indefesos. Esclarece André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier no livro Obreiros da Vida Eterna, que qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina do futuro. O médico aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por tudo isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade, às vezes temporárias, às vezes irreversível. Este é o assunto de hoje, mas agora o nosso momento musical para reflexão de Schubert com orquestra de RGE, regência de Henrique Simonetti, Serenata. Desta trajetória. Se as nossas escolhas forem boas,
estiverem dentro das leis divinas, atingiremos mais rapidamente a nossa meta. Essa meta é muito difícil, sabemos, mas pode ser alcançada numa linha reta, sem erros, como dizem que Jesus a fez. Ao contrário daqueles, diz do salmista, aqueles que usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardando assim a sua marcha, e tal seja a sua obstinação no mal, que demonstra que podem prolongar indefinidamente a necessidade da vida, que é quando ela se torna um castigo. Fica claro, pois, que a reencarnação, a princípio, tem dois objetivos. O primeiro é o de cumprirmos com os desígnios divinos, contribuindo com a obra geral do universo, e o segundo, que é de alcançarmos a condição de espíritos puros, evoluindo moral e intelectualmente. A terceira finalidade da reencarnação surge no momento em que infringimos a lei divina, cometendo erros e tendo a necessidade de repará-los. Nesse caso, ela passa a ter mais uma finalidade: a reparação de nossos erros e dívidas através da expiação. A doutrina cristã, embasamento religioso do Espiritismo, resume toda a lei e os profetas em dois de seus mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e com todo o vosso conhecimento, e o segundo, semelhante ao primeiro, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E a doutrina espírita, por sua vez, também se resume a dois mandamentos: amai e instruí. Então, minha cara, temos que cumprir os mandamentos. Para atingirmos a perfeição, é preciso desenvolver em nós todas as virtudes que possuímos em estado latente, assim como adquirir todo o conhecimento, instruindo-nos para o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Tem que haver harmonia e equilíbrio nessas duas coisas para alcançarmos o sem uma dessas asas, não conseguiremos voar. Neio Lúcio, no seu livro Jesus do Lar, capítulo 9, com o título de O Mensageiro do Amor, resume para nós aquilo que você quer saber. Cultura e santificação em presentes separados da glória espiritual. E conclui: a sabedoria e o amor são duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquilo que simplesmente Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, ou pelo telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Serve sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que servir pouco. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares de nossa esfera de ação, que abandonam o corpo físico, saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além da desencarnação.
Os suicidas costumam sentir, durante longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Alcoólatra é o indivíduo viciado em bebidas alcoólicas, que faz uso exagerado delas. Assim, estabeleceu a definição da pessoa que se deixou escravizar pelo álcool. No nosso entendimento, há algo mais a considerarmos. A gravidade estaria no uso de bebidas alcoólicas, independentemente da quantidade ou frequência, visto que quem ainda não é viciado, mas bebe, está na antessala do desastre moral, psíquico, econômico e social do verdadeiro viciado. É que o estado de embriaguez, originado do uso de bebidas alcoólicas, ainda que ocasional, gera consequências graves não só para a harmonia do corpo físico, como também para o perispírito. Embriagado, o indivíduo age comandado por outras individualidades que o induzem aos mais variados tipos de comportamento, desde a apatia até a violência. Hábitos, tendências inatas ou adquiridas, convivência com outros alcoólatras geram novos viciados. E estes carregam para si a companhia indesejável de criaturas do mundo espiritual que se comprazem no mesmo vício. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, afirma que o dipsônomo, ou alcoólatra, não adquire o hábito desregrado dos pais, mas quase sempre ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. São beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumento deles próprios. No capítulo denominado Intemperança, do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, encontramos esta lição que, por certo, calará fundo na inteligência de quem cultua o bom caráter e a boa vontade de acertar na sua condução individual, familiar, social, profissional e, sobretudo, espiritual. Diz ele: se fosse possível obter-se uma estatística das causas das doenças que assolam a humanidade, dos desajustamentos familiares que infelicitam tantas criaturas, dos desastres e dos crimes que se verificam diariamente em todo o mundo, haveríamos de surpreender-nos com a alta incidência desses males por obra da intemperança, ou seja, dos hábitos nocivos e dos excessos de toda a ordem. Com efeito, diz ele, é considerável o número daqueles a quem a intoxicação crônica pelo fumo há conduzido a moléstias gravíssimas do coração, dos vasos e outras, quais a angina do peito, a bronquite, o câncer, etc. Numerosíssimos também os que, necessitando de um regime dietético, não conseguem equilibrar a saúde devido à gula. Assim, os que, por se empanturrarem continuamente, acabam sofrendo vários distúrbios do aparelho digestivo ou sendo acometidos de indigestão. Há mesmo quem afirme que, em todas as épocas, sempre foi maior a cifra de óbitos motivados pela glutonaria do que pela falta de alimentação. E por que dizer, então, da bebedice? O alcoolismo, Eurípides, é sem dúvida um vício arrasador, cujas vítimas podem ser contadas aos milhões, tanto nas classes humildes como nas altas rodas. Além de ir destroçando pouco a pouco o organismo dos que se rendem ao seu domínio, reduzindo-os a mulambos, avilta-lhes o caráter, fazendo-os perder o amor ao trabalho, o respeito à família e a própria dignidade pessoal. Sob a influência alcoólica, muitos homens transformam o lar em autêntico inferno, pelos atritos que provocam
e os maus tratos que infligem à esposa e aos filhos, o que é lamentável. Outros há que perdem completamente o senso de responsabilidade e, aliando-se a obrigações que lhes cabem, deixam a família em situação de miséria, quando não se convertem desavergonhadamente em parasitas, explorando aqueles a quem deveriam sustentar. Outros ainda, na vida em comum com outras pessoas, em ambientes sórdidos, inclinam-se à valentia, provocam brigas e desordens, matando ou sendo mortos estupidamente. Os casos de acidentes e atropelamentos fatais, ocasionados por indivíduos em estado de embriaguez, são igualmente incontáveis. As prisões, os hospitais, os manicômios e os asilos mantêm-se permanentemente repletos de alcoólatras, que se constituem deste modo pesadíssimo ônus para a sociedade. Não bastassem os sofrimentos e angústias profundas que, via de regra, provocam naqueles que os amam. O tema de hoje vai continuar, mas agora o nosso momento musical mediúnico. Do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, Pedaço de Céu. Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Luiz Cláudio, que ouviremos a resposta no final deste programa. Aos ouvintes, não deixem de fazer constar nas suas agendas, hoje aqui na Vila Nova tem o pedaço de céu, o cigarro e a cachaça quando estão em movimento. Este ano, ela será realizada independente da fundação de desgraça, magoadores, hoje José Marques Garcia, 675, na Cidade Nova. Vamos levar para frente a nossa Vila Nova este samba diferente. De adquirir livros vamos levar para frente a nossa Vila Nova este samba diferente. Lembremos também que será. Por isso eu driblei os dois e só no samba fiquei. O samba é minha oração, com ele me transformei. Os meus pedaços de céu são as palavras azuis. Enfatiza-se que as atividades que levam as criaturas a pensar mais em Jesus. Vamos levar para frente a nossa Vila Nova este samba diferente. Importante, ainda que breve. Vamos é que levar para frente a nossa Vila Nova este samba diferente. De Francisco Cândido Xavier. Assim como a cor de rasas, sorriso lindo amor, a palavra amorosa, amigos também tem cor. O samba com o evangelho cantado com alegria. Até daria um prêmio a quem enchendo a alma de paz, de amor e de harmonia. Alguém que não vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos cantar, minha gente, com satisfação. Viva o samba diferente, cada Vila Conceição. Com orquestra RGE, sob a regência de Henrique Filonetti, Banda Evangélica. Assim como a cor de rasas, liso um lindo amor, a palavra amorosa, amigos também tem cor. O samba com o evangelho cantado com alegria, enchendo a alma de paz, de amor e de harmonia. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos levar para frente com a nossa Vila Nova este samba diferente. Vamos.
Todos os apetites descontrolados são severamente condenados pelas leis da natureza. Entre muitos conselhos e advertências a respeito do assunto, no Evangelho encontramos orientações como: enquanto o homem não se fizer livre, aqui entendida a liberdade total, isto é, como contraponto natural da total responsabilidade, não pode ele desfrutar de felicidade total, porquanto a lei divina se centra no amor de todos para com todos, do indivíduo para com os outros, mas em primeiro lugar para consigo mesmo. A doutrina espírita nos esclarece que todos os vícios prejudiciais às forças psicossomáticas que arruinam a saúde e provocam a morte, e aí se inclui o alcoolismo, a glutomania, o tabagismo, a toxicomania, etc., representam formas de suicídio indireto, levando o espírito, depois da desencarnação, a um sentimento de culpa tanto mais penoso quanto maiores tenham sido os abusos cometidos. Diz-nos mais que as lesões provocadas pela intemperança afetam também nossa estrutura perispiritual, dando margem que nas próximas encarnações venhamos a padecer desequilíbrios orgânicos mais dolorosos ou menos dolorosos conforme sejam a natureza e a intensidade dos maus costumes a que nos entregamos. Nesse nosso esforço de advertência, empenhamo-nos em apresentar de forma a mais eloquente possível a gravidade das consequências do vício em bebidas alcoólicas, esperando que todos os que nos ouvem, ante a gravidade das implicações que o álcool provoca na pessoa como um ser integral, isto é, corpo, espírito, perispírito, melhor dizendo, e alma, assiste-nos à certeza de que todos os que nos ouvem estejam considerando também a maior gravidade, ainda que representa o uso das drogas pesadas ou todas as drogas comprometedoras da saúde física e moral, porque umas e outras são responsáveis pela perda da felicidade. Um jovem não pode ser feliz mergulhado em problemas que envolvem ele próprio, a família, os parentes, os amigos e a sociedade como um todo, porque a ninguém é dado alegar estranho aos vícios que corroem a vida e a moral. Quem em sã consciência deseja ser destituído da própria credibilidade, do respeito, do amor, da oportunidade de trabalho e do amor próprio? É assim que se expressa a respeito do alcoolismo o apreciado escritor voltado para a educação da alma, Vinícius, o nosso Pedro de Camargo, no seu livro Nas Pegadas do Mestre. Quem porventura, ou melhor, por desventura, ignora ainda que o álcool é o corrosivo por excelência das membranas e mucosas que forram o aparelho digestivo, que uma vez ingerido não é eliminado, passando a corromper a corrente sanguínea, que é o maior desequilibrador do sistema nervoso, cujas células intoxica, produzindo anormalidades de toda a espécie, que é o responsável pelos acidentes cardíacos em sua grande generalidade, que é, segundo afirmam os mais acatados especialistas, a causa direta da loucura em inúmeros casos, que a sua influência destruidora e iminentemente envenenadora é transmissível de pais a filhos, que é a origem da imbecilidade e do cretinismo, fatos verificados em descendentes de alcoólatras. Feitas estas observações, cumpre-nos indicar caminhos que apontem soluções, muito embora saibamos que a raiz do problema esteja nas falhas da educação. Isto quer dizer, na elevação do nível de mentalidade
diversidade dos povos. E aqui falamos da educação moral, aquela educação que eleva o espírito, porquanto ministrada por instituições que considerem o homem na sua integralidade, ou seja, considerem o homem alguém que seja um espírito que tenha um perispírito e um corpo. Se é verdade que sempre existiu bebidas alcoólicas, também é verdade que cabe aos governantes e legisladores implementarem medidas desinteressadas e que visem reeducar o indivíduo, valorizando o processo educativo, a partir da preparação de mestres que haverão de trabalhar sob legislação que tenha como objeto a criança de hoje, de forma a poder ela ter a garantia de vir a ser o homem de bem de amanhã. E esses laços seriam quebrados se não houvesse essa sagrada oportunidade de reunirmos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Nem mesmo os que neles fazem ou falam com uma segurança mais fingida do que real. O princípio das Sob a visão espírita, cabe-nos afirmar no imperativo que se estude e vivencie o Evangelho, que se investiguem e respeitem os princípios das leis divinas. São eles, esses dois caminhos, dispostos em favor de todos e sem exceção, o rumo à iluminação do espírito, elevando os patamares das consciências de modo a que todos vejamos o mundo e tudo quanto lhe compõe a vida com a noção exata do equilíbrio, da sobriedade e da tranquilidade íntima. É desejável e obrigatório o aconselhamento a quantos nos ouvem que existe um meio de nos livrarmos das viciações humanas, ou de preveni-las. É o de adotarmos tal conduta moral que nos garanta a elevação do nosso padrão vibratório, impedindo que eventuais inimigos nossos ou amigos interessados no compartilhamento de hábitos nocivos, porquanto ainda residentes em faixas inferiores da espiritualidade, elevando o nosso padrão vibratório, deixando de manter sintonias com eles, de que resultará, por certo, afastamento pelo tempo que mantivermos enobrecidas as nossas condições morais. Frequentemos um centro espírita regularmente. Utilizemos os recursos da fluidoterapia, que são passes e água fluidificada,
assistamos a trabalhos de instrução que são calcados no Evangelho de Jesus, segundo a conceituação doutrinária espírita, e estaremos seguindo o bom caminho, o caminho da harmonização com os desígnios das leis divinas. No seu livro Calvário da Libertação, o espírito Victor Hugo afirma que no estado de alcoolismo faz-se muito difícil a recomposição do paciente, dele exigindo um esforço muito grande para a recuperação da sanidade. A obsessão através do alcoolismo é mais generalizada do que parece. Num contexto social permissivo, o vício da ingestão de alcoólicos torna-se expressão de status, atestando a decadência de um período histórico que passa lento e sofrido. Se consultarmos Provérbios de Salomão, ali veremos que há um equívoco quando interpretamos na Bíblia como sendo vinho a substância em que se afirma ter Jesus ter feito transformar a água. Porque ali está registrado com todas as letras que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. É o que se lê ali com todas as letras. Outro registro bíblico que afasta qualquer dúvida quanto a não ter sido vinho o líquido em que Jesus teria transformado a água está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Ali está escrito claramente que João Batista será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. Além da dependência física, o vício do álcool e outras drogas estabelecem verdadeira escravização do indivíduo, também ao hábito. O Espírito Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, assevera que o hábito é esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Não será lícito desprezar a rotina construtiva. Contudo, a evolução impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos da existência. Eles seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso Carlos. Não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que ficaram. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva. De fato, ou pelo fato de ser mais depurada. Sementeira Cristã apresenta a seguir em nossa dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de... Heloísa Pires estará no 39º mês de Kardec, em Franca. Já vamos agendando as nossas atividades de modo a garantirmos presença no importante evento francano, que virá no próximo mês de outubro. Logo na abertura, a ilustre convidada Heloísa Pires apresentará um seminário e uma palestra. O conhecido orador francano Felipe Salomão fará a palestra no dia 6. A Natasha McKenna, que ficou conhecida dos francanos pela sua brilhante participação no 15º Congresso Espírita em Franca, cantando e encantando, também estará presente nesta semana. O orador espírita Edmir Garcia também estará em Franca, para a palestra do dia 13 de setembro. Dia 19, Luciano Alencar da Cunha. Dia 20, Márcio Nalini. E dia 26, Alírio de Cerqueira Filho. Dia 27, o nosso querido professor Osíris Borges Filho. Outras informações sobre a programação serão divulgadas oportunamente nesse programa. A morte a separa. Vamos lembrando aqui que do dia 1º a 31 de outubro próximo teremos a 24ª Feira do Livro Espírita de Franca, que será realizada na própria livraria do Idefran.
A Feira do Livro Espírita de Franca, realizada anualmente como forma de comemorar o aniversário do nascimento de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, é sempre valiosa oportunidade de o público em geral adquirir livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. Portanto, todos terão um mês inteiro para adquirir literatura espírita com grandes descontos diretamente na livraria do Idefran. E um lembrete importante, as obras básicas editadas pelo Instituto de Difusão Espírita não terão descontos especiais na Feira do Livro, porque nos últimos tempos ela já vem sendo distribuída ao preço de custo. O Centro Espírita Dona Nina está convidando a todos para a palestra do Dr. Ricardo Bessa sobre o tema Cura pela Fé, hoje às 19 horas. Tenho certeza que todos já sabem, mas vamos reforçar. O endereço Centro Espírita Dona Nina é a Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Outro convite também que merece nossa especial atenção. O Centro Espírita José Pedro de Freitas, Amor e Caridade, faz questão que todos estejam no seu mais importante evento dos últimos tempos. É que ele estará sendo reinaugurado e retomada as suas atividades é motivo de muita alegria. Esteja lá você também, no dia 13 deste mês, sexta-feira próxima. O endereço do Centro Espírita José Pedro de Freitas, Amor e Caridade é a Avenida Gabriel de Almeida, Pirajá, 168, Jardim Aeroporto 2, bem ali no último ponto de ônibus. Vamos agendar também o dia 23 deste mês começará a 29ª Semana Sebastiana Barbosa Ferreira. A abertura estará a cargo das crianças e dos adolescentes do projeto Recrearte. Será uma apresentação artística. Dia 24, teremos o Dr. Inocêncio Teixeira como tema Fala Preto Velho. Dia 25, palestra sobre o tema Diferença não são defeitos, com o Dr. Everton Meirelles. Dia 26, a professora Sheila de Almeida Ferreira falará sobre o tema O Poder da Palavra. No dia 27, o tema será Casamento, a cargo de Gilmar Antônio Silva, o Canarinho. Dia 28 e 29, curso preparatório para passista ministrado por Rosânia de Almeida Santana. E, finalmente, dia 30, teatro com a peça A Incrível História da Mediunidade, com o grupo Arte e Vida. Endereço do Centro Espírita Sebastiano Barbosa Ferreira, Rua Padre Conrado, 1160, Vila Nova. Semana da Pátria. O país vive um período de reivindicações populares, com propostas vigorosas no campo da educação e saúde, a par das mudanças e oscilações do dólar, repercutindo em nossas reservas cambiais. Os lugares públicos têm sido depredados por ações de vandalismo. O ensino de políticas públicas e áreas de desenvolvimento ensinadas e cultivadas nas escolas e todos os órgãos da comunidade ajudarão a ultrapassar esses graves momentos da vida do Brasil e a coletividade das nações em todos os continentes. Sueli e Vinícius, convidados, participamos do Chabar na Chácara Branca, a Rua Eupídio Benedito Pinto, 800, atrás da Fancagel. Reunião densamente familiar, acompanhado de serviços de comida leve, dezenas de fotos tiradas com uma moldura de porta-retratos, podendo os noivos celebrar com os presentes a intensa alegria desse momento. Clássicos populares acompanhados desse evento, como Jorge Benjor, Raça Negra e até o Tião Carreiro e Pardinho tocados em ritmo de samba. Foi um grande momento. Existia uma árvore onde estavam dependurados tantos pensamentos. Lemos: ame, vive intensamente cada momento. Celebre a vida, o tempo não para. A Sueli e Vinícius, nossos parabéns. Senhor Rádio Ouvinte, até a próxima edição. Obrigado. Tenham todos um bom dia. É a ruptura mais absoluta dos laços de família, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência. Todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço. E falham no caminho, retardam seu adiantamento. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que foi dirigida aos seus queridos familiares pelo espírito de Carmosina, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco.
A mozinha, como era carinhosamente chamada, preocupa-se especialmente em declarar-se convicta, agora, de que a morte do corpo, que parecia ser o fim, é, na verdade, fator de compreensão do magno sentido da vida. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Primeira, o nada de acordo com a doutrina materialista. Segunda, Bubu, absorção filho da alma. no todo Carlos, universal, esposo de do acordo coração. com a doutrina panteísta. Vanilda, querida, Terceira, estou ajoelhada em espírito, orando de modo a agradecer a Deus e louvá-lo por todas as suas concessões que reconheço não merecer. Este é o momento entretecido com as vibrações da ternura, na qual me transformo em uma harpa, a fim de modular a música do eterno amor, em balada que superou a saudade e o sofrimento. A morte, que parecia haver nos defraudado, tentando separar-nos, equivocou-se, porquanto, nesses quase 6 anos de separação física, jamais estivemos distantes um do outro, graças ao nosso amor imorredor. Só há vitória entre nós. Eu os acompanho, e ao nosso querido Léo, que atravessa esta fase mais difícil da juventude, em rebeldia injustificável. Observo o filho querido com carinho e tento norteá-lo, de forma a evitar se comprometa face às ilusões da mocidade. O filhinho sente minha falta e transforma os seus sentimentos em amargura e irritação. No entanto, é portador de excelentes qualidades do sentimento e do caráter. Oro em favor dele, aguardando que as experiências lhe amadureçam o temperamento e ele compreenda o magno sentido da vida. Neste momento, ele espera de nós paciência, bondade e orientação constante. Não desanimemos, nem nos cansemos de auxiliá-lo e compreendê-lo. Tenho ouvido, querido Bubu, as suas interrogações e sentido as suas saudades. Busco atendê-lo, meu moreninho, embalando nos meus braços, e quando você adormece, eu o trago para cá, onde nos rejubilamos. Você, porém, ainda não pôde entender e somente sente a falta da mãezinha afetuosa que viajou para o país da imortalidade, deixando-o pequenino. Não sofra, meu amor, e procure escutar-me nos seus momentos de soledade e de dor. Você é muito amado, qual ocorre em relação ao nosso Léo, e nunca vocês estarão sem o nosso concurso afetuoso. Estude e cresça, a fim de ser feliz, amparando a humanidade com os recursos do amor e do conhecimento. Mãezinha enxuga-lhe as lágrimas e abraça-o. Carlos querido, aqui estão os nossos afetos desencarnados, entre os quais o meu pai Álvaro, o avô Politano, participando dessa comunhão das almas. Eu o acompanho mentalmente e compreendo as suas apreensões. A visão espiritual difere muito daquela que possuímos no corpo. Refiro-me à visão moral, espiritual da vida e dos seus acontecimentos. O nosso amor é mais forte do que todos os acontecimentos que poderiam talvez abalá-lo. O nosso é um afeto de eternidade. Reencontro de luz, apoiando-nos no sentimento de plenitude. E o nosso foi e é um lar de ternura e dignidade. Oro suplicando a Deus que lhe brinde um coração companheiro para o prosseguimento da jornada. Nossos filhinhos necessitam de mãe humana. Não há ciúme entre nós.
Pelo contrário, constitui felicidade, pois que acima das aparências paira o profundo sentimento de pureza. Agradeço a Vanilda o carinho com os meus anjos, particularmente com o nosso Gugu. Você queria, filhinho, que mãezinha lhe viesse escrever. E aqui segue a carta escrita ao ritmo da música do coração, repetindo a balada de Berceuse, de Brahms. Acorda, filhinho, acorda bem e ama. Amado Carlos, aqui em nossa comunidade espiritual, fui honrada com a oportunidade de trabalhar com espíritos que desencarnam idosos e demoram-se em perturbação. Assim, homenageando a Santa Mãe que me acolheu nos braços, beijo-a com insistente gratidão e não cesso de bendizer-lhe o nome. Encerro esta página de carinho e vida, envolvendo-os em amor e reconhecimento, suplicando a Deus sustentá-los na travessia carnal. Léo querido e Bubu amado, mãezinha os beija com fé no seu futuro feliz. Abraçando o Carlos e beijando-o, envolvendo Vanilda em gratidão, afetuosamente, Mozinha, Carmosina Coutinho Politano. Sementeira Cristã em nossa dimensão, com o companheiro Vicente Benatti. Rodovite, bom dia. Registrando o passamento do Dr. Leonardo Borges de Oliveira, médico ginecologista obstetra, dos mais significativos e competentes da cidade de Franca. Espírita convicto, seu nome está definitivamente inscrito na Semana do Livro Espírita, agora em sua 62ª versão. Fundador com o Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, do antigo Hospital São Joaquim, hoje Unimédium, uma grande força. A seguir, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje teremos resposta à pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte Juarez, do Jardim Consolação, que perguntou à equipe do Idefran. O Apocalipse de João significa previsões implacáveis, isto é, tende a acontecer inevitavelmente? Vamos ouvir a resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro João Vaz. As previsões de João, o evangelista, são designadas de Apocalipse, porque esta palavra, que vem do grego e do latim, significa revelação. O livro de autoria do evangelista João, ao qual nominaram Apocalipse, e que é o último do Novo Testamento, tem esse nome em razão de ser revelador de acontecimentos futuros. São, portanto, previsões. O Apocalipse faz revelações que chamaremos de previsões atemorizantes, muitas das quais já afligem a humanidade, mas o Espiritismo cultua a doutrina segundo a qual o homem tem a faculdade de estabelecer o seu próprio futuro. Isto significa que tudo quanto se prevê para o nosso depois baseia-se no nível de moralidade em que nos encontramos agora. E sabendo-se que o homem não tem disposição para mudanças imediatas, porque estamos acomodados no culto à ambição, ao vício, ao orgulho, à vaidade, enfim, ao materialismo, tem-se como certo que muitas calamidades ocorrerão até que nos melhoremos. Portanto, a nossa doutrina empenha-se na rediviva exortação de Jesus, que apresentou sua versão da lei do olho por olho, dente por dente, ou a de quem com ferro fere, com ferro será ferido, da lei mosaica, na lei do amor, na lei de causa e efeito, na lei de consequências, o que evidencia que tudo na natureza de meu Deus requer equilíbrio, ou seja,
nada fica sem resposta. Ação e a consequente reação. Se a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus, a massa humana, este mesmo princípio deve se aplicar de forma coletiva. Estamos colhendo hoje o que corresponde à semente que plantamos ontem. Colheremos amanhã o fruto correspondente à semente que lançamos hoje. Fica evidente, portanto, que não somos obrigados a esperar o que muitos chamam de castigo, que são, na verdade, as consequências das nossas ações infelizes do passado, mas desenvolver nosso sentimento de fé em Deus, na vida futura, nosso sentimento de apreço, de estima, de consideração, de respeito para com todos os nossos irmãos que são filhos do mesmo Pai, o perdão incondicional. E aí desenvolveremos o sentimento de caridade, do bem incondicional. O dia em que a humanidade passar a ser presidida por esses sentimentos, a Terra deixará de ser presidida pelo regime de expiação e provas, e então se promoverá a planeta de regeneração e se tornará um mundo mais estável, sereno, tranquilo, na razão direta do grau de merecimento dos seus habitantes. O nosso caridoso instrutor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier, sabendo que a humanidade não melhoraria nos próximos séculos significativamente, e a respeito das previsões do último dos evangelhos, ou mais precisamente o Apocalipse, afirma que frequentemente a descrição apostólica, quer dizer, a revelação do apóstolo João, penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas estão ali, pormenorizadamente entrevistos. Portanto, as chamadas revelações apocalípticas são todas verdadeiras, com ressalvas necessárias quanto às falhas próprias da condição humana de João, ou, se por outra via, a falha for quanto à interpretação humana de suas previsões. Daí estar corretíssimo quem afirma que precisa que desenvolvamos todo o esforço no rumo da nossa harmonização com as inderrogáveis leis divinas, porque já se disse também que se em nenhum momento das nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos infringido qualquer princípio da lei de Deus, em nenhum momento teríamos que sofrer nem enfermidades na carne e nem problemas de ordem espiritual. Da nossa alegria, mas sobretudo da nossa participação e nosso direito. O mês de abril é um grande mês das atividades espíritas em Franca. Compareça, dê o seu recado para que sejamos unidos no amor e na dor. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem, DDD 16 37218282, ou ainda utilizem e-mail idefran@idefran.com.br. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento.
com esta advertência do espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Leandro. Inserção digital, Antônio Carlos Zessado.